Olá, pessoal! Depois de entendermos as características e propriedades dos vírus e como eles se replicam, ou seja, como eles entram dentro da célula e conseguem se multiplicar, agora é hora de discutirmos como o vírus consegue entrar no hospedeiro e se disseminar para causar as viroses. Então, a aula de hoje é patogênese viral e vai discutir os processos envolvidos nas viroses. Quando a gente pensa em uma doença, a gente não pode analisar apenas o ponto de vista do agente causador. Então, nós precisamos analisar o vírus, o hospedeiro e a relação que se estabelece entre eles. No caso da patogênese viral, ela vai compreender desde a entrada do vírus até o surgimento dos sintomas. Então, quando o vírus penetra no hospedeiro, ele precisa se fixar à superfície corporal das portas de entrada, encontrar células que deem acesso a ele para que ele consiga penetrar e replicar. Essa penetração e essa replicação inicial é a chave para que esse vírus consiga se multiplicar e vencer as barreiras iniciais e se disseminar. Quando ele se dissemina, ele ganha acesso ao corpo para encontrar células acessíveis e replicar naqueles órgãos-alvos que estão mais distantes das portas de entradas e, a partir daí, causar a sintomatologia. Então, quais são os fatores que podem interferir numa progressão de uma infecção viral, né? Em primeiro momento, um fator bastante importante é inóculo suficiente, ou seja, a quantidade de vírus que penetra nesse hospedeiro. A gente tem que pensar que muitos fatores podem interferir nisso. Então, os vírus que têm transmissão direta, de pessoa a pessoa de forma mais próxima, eles normalmente perdem menos inóculo. Então, entra mais carga viral no paciente que recebe esse vírus. Assim como as arboviroses, por exemplo, que os vetores artrópodes, ou seja, os mosquitos, vão inocular as partículas virais no hospedeiro. Ao contrário, quando eu tenho um vírus que fica no ambiente, que recebe calor, que tem alguns fatores que atrapalham essa concentração, dificulta a presença de vírus nesse hospedeiro. Então, quanto mais vírus entra no hospedeiro, maior é a probabilidade dele encontrar mais células, se multiplicar mais rápido e conseguir vencer as barreiras. Um outro fator que pode interferir são as células que vão estar no início, no sítio inicial onde esse vírus entram, que devem ser acessíveis e permissivas. A gente vai já falar sobre o que é isso. Além disso, os mecanismos de defesa local do hospedeiro devem estar ausentes ou ineficientes. Então, quando eu falo que é preciso que o vírus entre por uma porta de entrada e encontre células acessíveis e permissíveis, o que eu me refiro é: o vírus precisa entrar e ele precisa, logo que entra, encontrar células que ele consiga penetrar para poder se multiplicar. E ele só consegue penetrar em células que sejam acessíveis a ele. O que são células acessíveis? São células que possuem presença de receptores para esse vírus. E células permissíveis são aquelas células que possuem dentro dela a condição desse vírus se replicar. Então, ela possui presença de produtos intracelulares necessários à replicação do vírus. Se quando o vírus entra por uma dessas portas de entrada, ele consegue encontrar células acessíveis e permissíveis, essa patogênese ela se inicia, porque o vírus começa o ciclo replicativo, se multiplica para depois se disseminar. Mas um dos fatores que podem interferir é a defesa do hospedeiro, porque uma coisa é o vírus precisa entrar e se disseminar, mas logo que ele entra, o hospedeiro já começa a se defender. Então, o que vai acontecer é o vírus entra no organismo e o organismo começa a desenvolver sua linha de defesa. Mas o vírus não vai assistir isso de mãos atadas, Vamos dizer assim, ele vai contra-atacar. E isso é o que gera o que a gente chama de mecanismos de evasão. Então, os mecanismos de evasão são importantes porque são mecanismos que os vírus desenvolvem para fugir do sistema imune. Então, esses mecanismos são divididos em dois tipos. Eu tenho uma evasão passiva e uma evasão ativa. No caso da evasão passiva, a gente tem processos que não são ativos de interferência na célula. Na verdade, o vírus tem uma facilitação. Então, seja porque entra muito vírus, muita carga viral, seja porque acontece um corte ou uma perfuração ou uma queimadura e o vírus já vence uma barreira, já pula uma etapa. No caso da evasão ativa, o que acontece é que o vírus interfere nos processos das células. Então, seja
em processos do sistema imune, seja do processo de manutenção da célula, né? Mas aí ele vai desenvolver um processo, né? Interfere de forma ativa. Então, exemplos são síntese de produtos gênicos virais, os produtos que ele vai produzir para conseguir controlar a célula. Ele interrompe a síntese de macromoléculas da própria célula, interfere na apresentação de antígeno, né? Porque isso é muito eficiente. Se ele não interferir, né, a célula vai conseguir informar que tem um vírus ali e que ela precisa de ajuda de outros componentes do sistema imune, interfere na natural killer, inibe a apoptose, já que ele precisa da célula funcionando e trabalhando para ele. Então, esses exemplos são exemplos de evasão ativa. Aqui, especificamente, já falando sobre tipos de vírus que apresentam alguns mecanismos de evasão ativa, né? Então, por exemplo, variação antigênica, mutação, influenza faz muito isso, HIV faz muito isso. No caso de atrapalhar a apresentação de antígeno, que a gente vai discutir um pouquinho mais quando estivermos na aula de resposta do hospedeiro, né? Que alguns vírus fazem isso, atrapalham essa apresentação antigênica. Outros vírus sintetizam homólogos do receptor da citocina. As citocinas são importantes, né? São pró-inflamatórias. Existe um vírus, o Epstein-Barr, que faz citocinas imunossupressoras. Ao invés de serem pró-inflamatórias, na verdade, elas atrapalham, né, esse processo, né, elas são imunossupressoras. E existe o HIV que acaba causando dano especificamente às células do sistema imune. Então, tudo isso são mecanismos que os vírus utilizam para conseguir driblar o sistema imune. A gente vai ver alguns desses vírus quando estivermos estudando cada vírus desse especificamente. Então, quando a gente fala nas portas de entrada, o vírus precisa entrar pelas portas corretas. Então, o que a gente vai ter é as mucosas do trato respiratório, gastrointestinal, urogenital, e aí a gente tem a conjuntiva, a pele, se ela não tiver íntegra, porque a pele íntegra é uma barreira, então isso é importante a gente ter em mente, né? E que a gente tem outras formas também, então os vetores artrópodes, os mosquitos, né, que podem inocular nos capilares esses vírus. Então tudo isso aqui é porta de entrada. A via mais comum é a via respiratória e a via menos comum é a conjuntiva. Então, como eu falei, a via respiratória é a forma mais comum, né, de disseminação desses vírus, de entrada desses vírus nos hospedeiros. Então, as viroses respiratórias são as viroses com maior prevalência, né, e quando o vírus entra, ele já encontra algumas barreiras. As células ciliadas, produtoras de muco, glândulas produtoras de muco. Então, a gente tem uma circulação enorme de vírus respiratórios e todo o caminho do trato respiratório é local de replicação para esses vírus. Então, eu tenho vírus que replicam prioritariamente no trato respiratório superior e tenho vírus que têm uma predileção pelo trato respiratório inferior, causando danos respiratórios, dificuldades respiratórias, associadas a outros sintomas. Então, os vírus mais comuns a gente vai ver, né, rinovírus, coronavírus, parainfluenza, quando a gente estiver estudando as viroses respiratórias. No caso do trato gastrointestinal, né, um ambiente que, se a gente for analisar, ele é um ambiente difícil, com condições ambientais extremas. Então, os vírus que penetram nesse ambiente, eles precisam ser resistentes à mudança de pH, a gente tem uma acidez no estômago, o intestino, ao contrário, ele é alcalino, existem enzimas digestivas, né, as condições, elas não são as condições ideais, mas a gente sabe que os vírus não envelopados resistem bem no trato gastrointestinal. O trato urogenital também tem as barreiras, né, o muco e o pH ácido, e os processos de entrada do vírus e de início de infecções, de progressões de infecções, está muito relacionado à atividade sexual, que acaba provocando abrasões e servindo como porta de entrada para esses vírus. A conjuntiva é, entre todas essas portas de entrada, a mais rara, né? Porque o movimento das pálpebras e a secreção ocular acaba dificultando a entrada desses vírus. Então, a gente entende que o processo de entrada dos vírus não é um processo facilitado, porque em todas essas portas de entrada já mencionadas, existem as barreiras, né? Que estão lá tentando diminuir e minar essa possível infecção viral. Então, quando a gente está falando da pele, se a gente usa pele
como porta de entrada, ela só funciona dessa maneira se ela tiver alguma parte não íntegra. Porque, de cara, a gente precisa entender que existem os queratinócitos que fazem uma barreira na pele. Então, a pele é uma barreira eficiente, mas a partir do momento que nós temos algum rompimento da integridade da pele, ela passa a ser porta de entrada. Então, um corte, uma perfuração, uma queimadura, uma ferida, é uma porta aberta para os vírus e não só para os vírus, né? Para qualquer micro-organismo. Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa entender que a replicação é limitada, porque nesse raciocínio de pele como porta de entrada, a gente tem que entender que a epiderme é destituída de vasos sanguíneos e linfáticos. Então, a gente vai ter, na maioria das vezes, uma replicação bem limitada, com doenças com características muito específicas. Mas o vírus precisa entrar, encontrar células para se replicar de forma primária e com a intenção clara de se disseminar. E existem 4 tipos de disseminação: a disseminação localizada, a disseminação linfática e sanguínea e a disseminação através dos nervos periféricos. As duas mais importantes são a disseminação linfática e sanguínea. De uma maneira geral, é até importante a gente visualizar que em alguns livros vocês vão encontrar apenas a sanguínea, entendendo que a linfática faz parte da sanguínea, né? Então, como é que funciona a disseminação local? O vírus vai penetrar, vai se replicar e a partir da replicação e da produção de novas cópias, ele invade as células vizinhas, ficando numa disseminação mais localizada. Então, dependendo do tipo de virose, se ele entra muito perto, se o vírus entra muito perto já do local da sua sintomatologia, ele não vai precisar se disseminar para locais muito distantes. Então, essa disseminação já resolve essa situação de patogênese e já consegue finalizar o seu processo. Então, ele se dissemina sim, mas de forma limitada. No caso da disseminação linfática, ela é muito importante porque muitas vezes os vírus conseguem, primeiro, chegar aos capilares linfáticos, porque é mais fácil para ele do que ter acesso aos capilares sanguíneos. Então, a disseminação hematogênica através do sangue, ela é muito importante porque, de fato, o vírus ganha o corpo inteiro. Mas, muitas vezes, para chegar nessa disseminação hematogênica, o vírus passa primeiro pela disseminação linfática. Então, os vírus chegam através da superfície corporal, né? Mas são mais facilmente, atingem mais facilmente o capilar linfático, e aí a partir do capilar linfático vai para os linfonodos, e aí ele chega à circulação sanguínea. Então, de uma maneira geral, chegar aos linfonodos já permite que o vírus chegue a locais mais distantes. Então, a gente já tem na disseminação linfática o vírus ganhando o organismo, né? Só que quando a gente fala em disseminação hematogênica, a gente fala da principal forma de disseminação das viroses. Porque o que acontece? O vírus chega na corrente sanguínea, que a gente dá o nome de viremia. Quando a gente atinge isso, o vírus ganha acesso ao organismo como um todo, né? E essa entrada ela pode ser diretamente pelos capilares, através da replicação nas células endoteliais, ou pela picada de inseto, que facilita esse processo, não é? Que o vírus já é inoculado. Uma vez no sangue, o vírus tem acesso aos mais diversos tecidos. É preciso entender que quando os vírus estão no fluido extracelular, eles são capturados pelos capilares linfáticos, e isso acontece com uma frequência muito grande, porque eles são mais permeáveis que os capilares sanguíneos e, em seguida, eles se disseminam de forma geral pelo sangue. Então, quando a gente fala na disseminação através dos nervos, ela é a mais incomum, né? É preciso que os vírus tenham essa característica, essa capacidade para conseguir se disseminar através dos nervos. É importante entender que, no primeiro momento, o vírus que dissemina através dos nervos, ele vai entrar pela superfície, pelas portas de entrada, vai ter sua replicação primária, e essa disseminação vai acontecer por características especiais. Então, eu tenho aqui o exemplo da família Herpes viridae, que ela entra pelas células epiteliais, replica, causa sua manifestação, por exemplo, herpes labial. Quando os sintomas desaparecem, né, esse vírus não vai embora, ele vai caminhar através dos nervos, por isso essa disseminação através dos nervos, vai para os gânglios da base e fica lá.
Se ele for reativado, esse vírus vai sair dos gânglios da base e voltar para as células epiteliais para causar a sua manifestação clínica. Aqui vocês podem observar uma imagem que vai se referir à família Herpes viridae, mas ao vírus VZV, né? A reativação do vírus. Então, aqui os exemplos de nervos, e o vírus ele segue justamente o trajeto do nervo, causando a doença que a gente chama de herpes zoster ou cobreiro, que vocês podem visualizar aqui. Então, quando um paciente tem catapora ou varicela, ele vai primeiro ter como manifestação primária a catapora. Os sintomas vão desaparecer, o vírus vai entrar em latência lá nos gânglios da base e o paciente não tem sintomatologia nem transmite mais o vírus. Se esse vírus for reativado, ele vai sair dos gânglios da base e vai causar novamente a manifestação. Só que a manifestação é justamente seguindo o trajeto do nervo que o vírus está fazendo. Então, esse trajeto aqui, ó, tem situações onde o paciente apresenta a manifestação nessa região, no pescoço, na perna. Então, onde tem nervo, há uma possibilidade de manifestação do caso do herpes zoster. Então, entendido que todas essas etapas são necessárias para que a gente tenha a patogênese viral. Então, ele precisa entrar no hospedeiro, se replicar, se disseminar pelo mecanismo mais eficiente para ele, ou localmente, ou através dos vasos linfáticos, ou corrente sanguínea, ou através dos nervos. Vai chegar no órgão-alvo e precisa replicar. Porque não é só chegar no órgão-alvo, ele precisa replicar porque é aqui que está a chave de causar a sintomatologia, o dano na célula, os sintomas característicos, até ter a efetividade dessa sintomatologia. E aí a virose fica estabelecida. Só que esse processo ele não acontece da mesma maneira para cada doença. Algumas vão ter um quadro mais rápido, outros vão ter uma progressão, um processo lento de progressão da infecção viral. Então, por isso, existem a classificação de padrão de infecção. Então, os padrões de infecção podem ser aguda ou crônica. Numa infecção aguda, a gente pode ter uma doença aparente ou subclínica, e numa infecção crônica, a gente pode ter uma doença latente ou persistente. A gente precisa primeiro entender o que é uma infecção aguda, né? Uma infecção aguda é uma infecção mais rápida, com uma replicação inicial mais intensa, mas ao mesmo tempo é uma infecção que dura menos, né? Porque o sistema imune ele surge de forma eficiente e ela normalmente é autolimitada. No caso da infecção aparente, é aquela que a gente vê a sintomatologia. No caso da subclínica, nós não conseguimos visualizar sintomas, então é aquela onde a gente tem o vírus, ele até replica, mas ele não causa sintomatologia. Então, o paciente fica assintomático, mas ele transmite. Então, no caso da infecção crônica, nós temos um processo de replicação e ele pode ser latente ou persistente. A gente vai já discutir como funciona isso. Então, aqui um exemplo de uma infecção aguda, né? Você tem o início da doença, a replicação viral começa, e aí você tem a manifestação da doença por um período, depois a replicação diminui, a carga viral diminui, porque o sistema imunológico começa a atuar, e esse paciente não apresenta mais episódios. Então, a maioria das infecções virais funciona dessa maneira, né? Tem um curto espaço, porque são autolimitadas. No caso da infecção crônica, né, a gente tem a infecção crônica persistente, que a gente pode pensar, por exemplo, um exemplo seria a hepatite C crônica, por exemplo, que ela surge, tem uma replicação mais alta inicialmente, depois ela se prolonga. Existe também a infecção persistente lenta, né, que tem uma replicação inicial mais alta, depois o sistema imune começa a controlar essa replicação, o vírus diminui e vai replicando, até que aumenta novamente e a gente tem de fato a manifestação da doença. Esse aqui é a definição de um quadro, por exemplo, de HIV, onde a gente tem uma infecção primária, que não é a AIDS, né, um conjunto de sintomas mais gerais e inespecíficos, e aí o vírus continua replicando. Entre 2, 8, 10 anos, esse paciente passa por um período de replicação até entrar num colapso do sistema imune e desenvolver a AIDS, se de fato não houver aqui nenhuma intervenção farmacológica. Um outro exemplo de infecção crônica persistente são as infecções latentes,
né? Um exemplo, por exemplo, as infecções pelo vírus herpes. Por exemplo, herpes labial, o paciente tem o primeiro quadro, então apresenta os sintomas, infecção primária, depois fica bem, não transmite, não tem sintoma, o vírus é reativado, novamente tem essa replicação e a manifestação, desaparecem os sintomas, nessa parte aqui o paciente não transmite, se for reativado novamente, tem os sintomas e assim vai acontecendo ao longo dos anos. Quando a gente fala em transmissão, é uma coisa importante da gente entender dentro da patogênese, porque é o processo final. O vírus, ele quer entrar, causar a doença no hospedeiro, mas ele quer também sair para causar em outros e se manter na natureza. Então, a gente tem mecanismos de transmissão que são associados às doenças respiratórias, que a gente falou que são bem importantes e têm alta prevalência, né? Que é a formação de aerossóis e a transmissão através de gotículas de saliva, né? A gente está vendo muito agora no coronavírus. Então, essa forma de transmissão tem muita relação com o contato próximo, né? E a transmissão fecal-oral também, que é muito importante, alimentos, água contaminada, a gente vai ver muito aqui nas hepatites. A transmissão sexual, né, que a gente vai ver em hepatites e HIV. E existem as zoonoses, né? As zoonoses importantes, de importância maior para a gente, são as arboviroses, né? Então, as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, todas elas estão associadas ao mosquito, né? Algumas outras viroses a gente vê com animais e a gente viu inicialmente que o coronavírus tinha relação com animais exóticos e depois foi para humanos e passou de pessoa a pessoa, né? E isso é muito importante porque, por exemplo, a febre amarela especificamente, ela tem um ciclo, né? Que pode passar pelo macaco, o macaco passa sempre a ser um sinalizador quando morre macaco nas matas, de que o vírus está por ali. Então, é importante a gente ver a doença, a sua característica, como ela, quais são os processos envolvidos na sua gênese, ou seja, na sua patogênese, e como ela se transmite, qual o seu padrão de infecção, se o padrão é agudo, se o padrão é crônico. Então, quando a gente estiver estudando viroses agudas, viroses respiratórias, a gente já sabe que são doenças autolimitadas, que têm normalmente uma progressão rápida, né? Quando a gente estiver estudando as hepatites, a gente vai ver as hepatites como algumas doenças agudas e também algumas doenças crônicas. Quando a gente estudar as viroses dermotrópicas, a gente vai ver as infecções latentes. Quando a gente estiver estudando HIV, a gente vai ver uma doença de progressão crônica lenta, né? O vírus HIV, ele é um lentivírus, é um vírus de progressão lenta. Então, cada característica dessa é importante para a gente entender lá na frente como as viroses vão funcionar. Obrigada pela atenção, pessoal. Até a próxima aula.